Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta segunda-feira. Tudo isso aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Uma semana que começa agitada nos mercados internacionais e locais também, sobretudo nos mercados financeiros. Muita aversão a risco, muita preocupação, e isso se refletiu diretamente no comportamento dos preços dos principais ativos nesta segunda-feira. A gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro, que são bem ilustrativos, que a gente acaba de mencionar. Dólar disparando nesta segunda-feira, alta de 1,4% no fechamento dos negócios do dia, quase R$ 5,45 a cotação da moeda americana, ao mesmo tempo que o mercado de ações, o índice, conforme refletido no índice Bovespa na B3, despencando em nada menos que 2,2%, perdão, a 110.393 pontos. E, basicamente, acompanhando o comportamento lá fora também, mercado internacional também com muita aversão a risco nesta segunda-feira, bolsas internacionais de ações caindo, o índice Dow Jones, por exemplo, na Bolsa Nova York caiu 0,9% nesta segunda-feira, acompanhou o mercado na Europa também, com quedas bastante expressivas. Destaque para o petróleo disparou hoje, subiu 2,3% do WTI em Nova York. O petróleo do tipo Brent, que é a referência para o nosso aqui, disparou em 2,5% no fechamento dos negócios. E chegou a operar mais de 3% durante o dia. Acabou fechando com essa alta de 2,5%, mas acima dos $81 o barril. Tem gente que diz que o mercado vai chegar a $90, porque a política da OPEP, que ficou conhecida hoje, e isso fez com que os preços disparassem, é de continuidade a retomada do aumento da produção a conta-gotas, ou seja, a demanda está crescendo, a economia está retomando suas atividades em boa parte do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia também, no Brasil não é muito diferente. Isso significa maior demanda por petróleo, maior consumo por derivados de petróleo, mas os países da OPEP, a Organização dos Países Exportadores, pretendem manter uma retomada da produção de forma gradativa. E, claro, isso sinaliza um aperto na oferta e os preços acabam subindo em função disso. Foi o que aconteceu nesta segunda-feira. E isso, é claro, sinaliza aqui a possibilidade de novos aumentos de combustíveis derivados aqui no Brasil também, no momento que o governo já está bastante preocupado em saber como vai conter a alta que está acontecendo já por conta de aumentos recentes do petróleo. E um dos pontos que estão sendo discutidos aqui é a possibilidade de se criar um fundo amortecedor aqui dessas altas, ou seja, quando os preços subissem, esse fundo entraria balizando os preços no sentido de evitar altas muito expressivas nos preços dos combustíveis. O problema é que o petróleo não para de subir, então isso dificulta cada vez mais qualquer política interna no sentido de amenizar a transferência desses preços externos aqui para o mercado interno. Bom, o mercado de commodities agrícolas hoje, em parte, refletiu essas preocupações do mercado financeiro, mas também se norteou por seus próprios fundamentos. E os fundamentos sinalizaram aqui e apontaram para uma queda, por exemplo, nos preços da soja no fechamento do mercado de hoje. A gente vai ver aqui a Bolsa de Chicago, como é que fechou nesta segunda-feira. Aí as nossas ilustrações, a soja fechou em queda, 0,8% no encerramento dos negócios do dia. Ainda prevalece o peso daquela divulgação na quinta-feira sobre a situação dos estoques americanos, que vieram acima da expectativa, estoques que são o carry-over aqui para a safra nova. Por outro lado, preocupações com a China, isso é um fator negativo também. Aliás, foi um dos fatores que determinou essa queda do mercado financeiro, muita preocupação com a saúde financeira da China, a China enfrentando aqui uma possibilidade de uma queda no ritmo de expansão do seu produto interno bruto em função de uma série de problemas internos, começando por um problema energético. A China está com apagões lá em parte do país, tudo isso afeta o crescimento da economia chinesa e isso acaba afetando, como afetou hoje, os mercados financeiros e acaba afetando também o comportamento de mercados de commodities agrícolas, como é o caso da soja, que a China é o principal importador mundial.
Além disso, o avanço da colheita americana, que está acima da média histórica, tá com 34% colhidos, é outro fator de pressão sobre os preços. A soja fechou hoje novamente em queda de 0,8%. O milho fechou estável nos contratos mais próximos, mas nos contratos mais distantes fechou até com uma alta, refletindo boa demanda. Os contratos mais próximos foi a realização de lucros, né, nessa segunda-feira. Os contratos mais distantes fecharam em alta, no caso do milho na Bolsa de Chicago, com suporte de boa demanda pelo produto americano. Trigo segue o mercado bastante firme, ainda refletindo preocupações com o tamanho da safra americana, que sofreu uma quebra em função de clima desfavorável. Não é diferente a preocupação também com a safra do Canadá, da Rússia também. São três grandes exportadores que tiveram problemas de clima este ano, especialmente falta de chuvas, e isso afetou as tendências da produção mundial, que vai ficar bem abaixo da expectativa. Então, o trigo tem um suporte forte nos seus preços, em função de aperto na oferta, e a demanda segue bastante aquecida, ou seja, são dois fatores de alta. Mesmo com realização de lucros, hoje os preços do trigo acabaram fechando em alta ainda de 0,3%. Vamos para a Bolsa de Nova York. Bolsa de Nova York com o algodão voltando a subir, tinha dado uma trégua na sexta-feira, depois de uma alta de 14% no mês de setembro, o algodão voltou a subir nesta segunda-feira, alta de 0,4%, preocupação ainda com o clima nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, afetando a safra deles de algodão, já que os Estados Unidos são os maiores exportadores mundiais, e a safra vem sofrendo com excesso de chuvas, tem previsão de mais chuvas, né? E isso afetando a própria colheita que está em andamento nesse momento. A alta do petróleo também costuma impulsionar os preços do algodão, e foi o que aconteceu também nesta segunda-feira. Café arábica despencou hoje, caiu 1,8%, embora ainda se mantenha em níveis bastante elevados de preço, refletindo a preocupação com a safra brasileira do ano que vem, que, aliás, é o assunto da nossa entrevista ao vivo daqui a pouquinho. Falar sobre café, como é que está a tendência da safra brasileira, que vem preocupando o mercado internacional. Mas hoje foi o dia de realização de lucros. O câmbio no Brasil, com essa alta forte do dólar aqui, acabou estimulando essa queda, porque significa aí uma potencial pressão vendedora por parte do Brasil, isso acaba afetando e sinalizando para os investidores a possibilidade de uma maior oferta, determinando, portanto, essa queda aí nessa segunda-feira. O robusto em Londres acabou acompanhando, também caiu 1 ponto percentual no encerramento dos negócios do dia. Açúcar em Nova York, açúcar bruto com queda hoje. Também pressão do câmbio aqui no Brasil, sinalizando maior oferta de açúcar brasileiro no mercado, foi outro fator que determinou essa queda aí de 1,8%. Para finalizar, temos ainda o suco de laranja, com alta hoje, 1,7%, cacau também subiu 1,6%, e um dos destaques negativos do dia continuou sendo o boi gordo aqui, com queda forte na B3, mercado futuro, caiu para R$ 276 arroba o contrato de novembro, queda de 3,9%. E no mercado físico não é diferente, a gente vai ver daqui a pouquinho, pressão de oferta em função da paralisação dos negócios, depois daqueles 2 casos de atípicos de doença da vaca louca, o mercado não reabriu, China não dá sinal de vida, aliás, é feriado na China nesta semana, aqui de hoje até quarta-feira, portanto, não se espera nenhuma sinalização, nenhuma reabertura das importações chinesas de carne bovina no curtíssimo prazo, isso mantém os preços pressionados, portanto, e apavorando os pecuaristas, já que estão enfrentando custos elevados, é época de confinamento, significa segurar o boi no confinamento, é mais custo de produção e o preço cai ao mesmo tempo, ou seja, 2 fatores contra o nosso pecuarista nesse momento. Situação bastante crítica, portanto. Então, o boi despencando novamente hoje 3,9% na B3 e também no mercado físico. E o dólar, conforme a gente já viu, com alta hoje de 1,4%. Muito bem, dito isso, vamos para a nossa entrevista ao vivo dessa segunda-feira. Tenho a satisfação e a honra de conversar agora com Oswaldo Baquion Filho, ele que é vice-presidente da Cochupé, Cooperativa dos Cafeicultores de Guaxupé, maior cooperativa brasileira do setor, maior cooperativa do mundo em termos de café. Ele é vice-presidente, portanto, da Cochupé. Oswaldo, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Consultor Agromais. Como é que está a situação da safra? Bom, primeiro ponto, chuvas estão chegando finalmente, a abertura das floradas vai ser normal para essa nova safra, ou há preocupações ainda com a situação do atraso das chuvas, presidente? Muito boa noite. Bom, boa noite, Silmar, boa noite a todos aí que nos acompanham. Obrigado pelo espaço. E assim, o bom é que as chuvas estão voltando, né? Graças a Deus.
a gente está tendo de novo as chuvas, isso era muito esperado. Nós, produtores, vivemos de água, né? Sem água a gente não consegue produzir, então existia uma preocupação muito grande, mas graças a Deus ela voltou e voltou, não para todo mundo, mas ela voltou uma chuva boa, uma chuva mansa e bem distribuída. Teve algumas chuvas há poucos dias atrás que não foi muito agradável em algumas regiões, não. Tivemos pedra para alguns cooperados nossos, o que não é nada bom. Agora, essas chuvas aí realmente salvam a florada, então, o início das floradas, dá para ficar mais tranquilo agora, a partir de agora, desse momento? Olha, quando a chuva vem assim, ela traz bastante esperança. E na agricultura a gente vive muito disso, de ter esperança, de acreditar no futuro. E então, o que Deus manda é sempre muito bem-vindo e a gente fica satisfeito de ver uma chuva igual caiu agora há pouco aqui, muito boa em quantidade e do jeito que veio, chuva mansa. Salva o que ainda é possível salvar. A gente tem que entender que a gente está acabando um período bastante diferente. A seca vem desde o mês de abril, sem nada de chuva. Teve uma geada, então o período chuvoso foi de pouco volume, chuva mal distribuída. E os estragos que foram feitos com a seca, eles são irreversíveis, não tenha dúvida. O que fica é a esperança de que daqui para frente pode construir um caminho novo e, se Deus quiser, 2023, 2024, a gente voltar a ter produções normais. Agora, já se tem alguma noção do prejuízo causado pelas geadas, aquelas geadas do dia 20 de julho que afetaram aí, não só o sul de Minas, até a região do Cerrado Mineiro, ou seja, foi uma coisa inédita. Já se tem uma ideia do tamanho do estrago ou é muito difícil, né, de quantificar isso, presidente? Silmar, tem sim, tem uma ideia. A Emater Minas fez um trabalho muito bem feito e agora o CNC, junto com o Procafé aqui de Varginha, está terminando um levantamento a nível de Brasil para ter o número, mas só de geada a gente deve estar falando numa área atingida em torno de 15% do Parque Cafeeiro de Arábica do Brasil. Então, em tratando de geada, o número do Parque Cafeeiro atingido é alguma coisa em torno de 15%. A gente tem que lembrar que tem geada leve, tem moderada e tem severa. A gente tem muitos cooperados nossos que perdeu 100% da área, muitos. A cooperativa ela é grande, mas ela é feita de pequenos produtores, mão de obra familiar. Mais de 90% dos nossos cooperados são produtores familiares que tocam o negócio junto com a família, e o impacto para esse cooperado que teve a área percentualmente muito atingida é muito grande. A gente sabe disso, mas aquele cooperado que anda de mão dada com a gente tem todas as condições de ajudar ele a passar por esse período, que na cafeicultura a gente não pode esquecer que não tem nada de anormal. A geada faz parte da cafeicultura desde sempre. Ela passa grande período sem vir, mas às vezes ela passa período curto para voltar. Então, a gente tinha 27 anos que não tinha uma geada dessa proporção e o Parque Cafeeiro cresceu muito, buscando principalmente mecanização nesses últimos anos. Então, essas áreas que foram atingidas é uma cafeicultura mais moderna, com espaçamento muito melhor e com um potencial produtivo muito alto. Então, é uma judiação ver essa cafeicultura ser tão queimada pela geada como foi. Sem dúvida nenhuma. Agora, comercialização, como é que está o produtor diante dessa alta dos preços, que é consequência das perdas na produção? O que está fazendo o produtor nesse momento? Ele está aproveitando esse preço ou, ao contrário, está segurando aí porque acha que não sabe nem o que vai colher no ano que vem e, por outro lado, também não sabe para que lado vai o mercado? Como é que está o ânimo do produtor cooperativado nesse momento e da própria cooperativa? Silmar, o produtor tá muito reticente, né? Ele está preocupado, ele comercializou boa parte dessa safra que ele acabou de colher naqueles níveis de preço que estavam anteriormente. O que sobrou, e a grande maioria sobrou alguma coisa, ele está muito reticente em vender, em participar mais do mercado.
A decisão precisa ser do cooperado, ele precisa ter essa decisão tomada com a família dele lá, mas a gente sabe que esse preço é um preço que traz rentabilidade e eu acredito que é importante que o produtor participe, pelo menos para honrar seus compromissos desse preço. Acho que isso faz bem. Lucro, a gente tudo trabalha para ter lucro, todo mundo trabalha para sobrar algum dinheiro e botar algum dinheiro no bolso. E participar do mercado nesses níveis é garantir lucro, é garantir rentabilidade. Eu acho que isso é importante. O momento não é de fazer dívida, o momento é de viver com mais tranquilidade. Presidente, quem teve lavoura devastada aqui, certamente não adianta preço bom, né? Porque não vai ter o que colher. Agora, quem tem o que colher, esse preço dá para dizer que compensa o prejuízo? Neutraliza? Então, é uma análise bastante pontual, porque você já falou, quem não tem o que colher, não adianta ter preço, né? É uma judiação. Para aquele que não teve problema de geada e não teve problema de seca, embora a seca foi para todo mundo, esses preços são de uma rentabilidade boa, não tenha dúvida que é de uma rentabilidade boa. O produtor sabe que o custo de produção subiu e subiu muito, mas para quem cuida bem da lavoura e zela bem das técnicas da lavoura, ele pode ter uma rentabilidade muito boa com esses preços. E aquele produtor que foi atingido, ele precisa fazer esse trabalho de reconstrução. Não tem jeito, eu acho que todo mundo sabia, o tempo inteiro sabe do risco que corre. A nossa fábrica é a céu aberto, então a gente corre esses riscos de geada, de chuva de pedra, de seca, e esse ano a seca e as altas temperaturas teve impacto muito grande, mas a gente está vivendo um bom nível de preço e a nossa relação de troca, ela é boa, é uma das melhores que a cafeicultura já teve, isso é muito bom. Presidente, a área de atuação da Cochupé se limita ao sul ou tem atuação lá para cima também, na região do Cerrado? Qual é a área de alcance da cooperativa? A Cochupé hoje, ela age aqui na Alta Mogiana, aqui na Alta Mogiana Paulista, e no Cerrado e aqui no sul de Minas inteiro. São 300 municípios de área de ação, são 38 unidades de atendimento ao nosso cooperado e quase 17 mil cooperados participando da cooperativa, com recebimento médio em torno aí de 6,5 milhões de sacas de café. E toda a área de abrangência da cooperativa chegou a ser afetada, ou por falta de chuva ou por geada? Por seca, toda a área, não tenha dúvida. Ninguém ficou fora. Uns com mais impacto, outros com menos impacto. Com geada, praticamente toda a área. Tem alguns municípios, poucos desses quase 300 municípios que a gente age, que não teve geada, mas a gente tem município que teve impacto muito forte, como o caso de Patrocínio, lá no Cerrado, e a região dos lagos aqui da represa. A minha região, eu não sou de Gospé, eu sou de Nova Resende, a minha cidade também teve um impacto muito grande. Então, assim, é difícil a gente salvar alguns municípios dos 300 que não teve geada, mas todos teve problema com seca, de maior ou de menor impacto, mas todos teve problema com seca. Bom, então acho que agora só resta torcer para que as chuvas agora, pelo menos, cheguem em tempo para amenizar esse prejuízo e ainda salvar uma boa parte da produção a ser colhida no ano que vem, desse que é o maior produtor mundial de café, que é o Brasil, e que está preocupando o mundo inteiro aqui com a possibilidade de uma escassez prolongada do produto no mercado internacional. Isso está bem claramente refletido nos preços, né? Você tem aqui o fechamento de hoje, o preço está acima de R$ 1.100 por saca aí no sul de Minas, ou seja... 1.180 é o nosso preço. Pois é, refletido essa quebra de safra aqui é irreversível naquilo que foi afetado. Oswaldo Baquião Filho, vice-presidente da Cochupé. Olha, muitíssimo obrigado pela entrevista, volte mais vezes. Eu torcendo para a chuva aqui chegar sempre na hora certa, daqui para frente. Qualquer hora dessa a gente volta a botar o assunto em dia. Muito boa noite, muito obrigado, hein? Gilmar, obrigado, senhor, obrigado pela oportunidade. Eu costumo dizer que o nosso maior patrimônio é as nossas famílias e o segundo patrimônio é o nosso pé de café. Nós conhecemos eles quase igual a vaca holandesa, nós chamamos por nome cada um dos pés de café que a gente tem
e a gente precisa cuidar bem deles, porque quem tem produtividade boa tem rentabilidade no negócio. Então a gente preza muito por isso e o nosso cooperado entende muito esse recado e assim costuma fazer, cuida bem da lavoura. Deus ajudar a gente ter um período bom de chuva para que a esperança do futuro seja melhor do que os dias que a gente está vivendo. É isso que o senhor falou no começo, não adianta ter preço se não ter mercadoria. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Nós que agradecemos, muitíssimo obrigado, uma boa noite, hein? Até a próxima. Um abraço. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais desta segunda-feira. Dá uma conferida rápida aqui no nosso mercado físico. Nós já tem aqui cotação do boi. Olha, boi aqui despencou de novo no mercado físico também. A gente falou do mercado futuro, 3,9% de queda, né? Aqui estou vendo o mercado físico, São Paulo hoje caiu R$10, arroba, de 290 para 280. Ou seja, a pressão está forte realmente, os preços estão derretendo no mercado físico. Em outras praças também não está acontecendo nada muito diferente que estou vendo aqui nessa referência aqui de São Paulo, capital, R$280, arroba no fechamento de hoje. Bom, café, complementando aqui o que disse o nosso próprio presidente, vice-presidente da Cochupé, sul de Minas aqui eu estou vendo 1.175 a 1.180, Cerrado Mineiro 1.180 a 1.185 no encerramento dos negócios de hoje. O Conilon ficou estável aqui, apesar da queda lá fora, é que o dólar compensou a queda no mercado futuro, né? Nas bolsas internacionais. Então, o preço fechou estável aqui no mercado interno. Vitória do Espírito Santo, Conilon, estável a R$820 por saca de 60 quilos. E a soja com predominância de quedas, não, estabilidade, na verdade, nesta segunda-feira, encerramento dos negócios do mercado físico hoje. Estou vendo aqui no Porto, Rio Grande fechou 170, estável. Paranaguá caiu 50 centavos para 1,6950. No interior, Passo Fundo, 1,67, estável. Cascavel, no Paraná, caiu R$2 para 165. Rondonópolis, Mato Grosso, 1,6350, não alterou. Rio Verde, em Goiás, também fechou igual à sexta-feira, 1,62. Dourados, Mato Grosso do Sul, também estava em 160, R$160 por saca de 60 quilos. Bom, vamos em frente com as nossas notícias desta segunda-feira. Hoje foi dia de divulgação do Boletim Focus, que mais uma vez apontou aqui uma tendência de maior inflação até o final do ano. Deve fechar em 8,51. E a Selic deve fechar o ano em torno de 8,25. Vamos ver os detalhes. Segundo o relatório semanal do Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, passou de 8,45% na semana passada para 8,51%, mais uma vez acima da meta de 3,75%, com intervalo de tolerância que pode variar de 2,25% a 5,25%. Já as projeções para a taxa Selic, a taxa básica de juros, foram mantidas em 8,25% ao ano. Para o PIB, o Produto Interno Bruto, o Boletim Focus também manteve a indicação de 5,04% de crescimento. E para o dólar, a expectativa é de que a moeda norte-americana feche o ano em R$ 5,20, também estabilidade em relação ao boletim da semana passada. Para 2022, as projeções para o IPCA são de 4,14%. Para o PIB, crescimento de 1,57%. Taxa Selic mantida em 8,5% e o dólar em R$ 5,25. O Boletim Focus é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central e reflete a opinião de economistas de mais de 100 instituições financeiras. Muito bem, não sobrou muito tempo para mais nada, só vou fazer um comentário rápido aqui. Conversei hoje à tarde sobre tendências do clima com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, e ele nos conta aqui que finalmente chuva chegando, falou até que tem produtor aí já plantando no pó, na expectativa de que a chuva venha e salve o que ele plantar, que ele quer plantar mais adiantado, no ano passado atrasou muito. Ele acha que não tem problema, acho que a chuva vem no tempo certo, em praticamente todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, um susto aqui com a possibilidade de alguma geada tardia, mas foi afastada essa possibilidade. A temperatura está caindo efetivamente, amanhã deve ser um dia bastante frio, mas sem geada, segundo o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. Portanto, torcer que agora
as chuvas normalizem daqui para frente, nós possamos ter aqui um início tranquilo do plantio de uma nova safra de grãos, que se o clima ajudar, e segundo a meteorologia ele deve ser favorável ao longo do ciclo, vamos ter uma colheita recorde novamente no ano que vem. Nós ficamos por aqui com o nosso consultor agromais dessa segunda-feira. Uma boa noite e até amanhã.